boa tarde, obrigado por terem vindo mais uma vez, atendido, pronto, chamado, né? Nós inauguramos hoje uma tradição nova aqui no ecossistema do Bioparque, tá bem? E eu acho que é uma nova oportunidade para a gente também estar fazendo história, porque acabei lendo hoje de manhã, inclusive, uma reportagem aí, aqui no jornal aqui da região, que estão precisando muito de pessoas comprometidas com o desenvolvimento na área de TI, Tecnologia da Informação. E, inclusive, a manchete de chamada dizia que tem muitos empregos e não tem pessoas para trabalhar. Inclusive, estão incentivando desde as crianças para que a gente possa estar desenvolvendo software, mas, no entanto, ainda assim está sobrando vaga. Essa é a primeira coisa boa. Bom, iniciando a ideia do Sabademics, é assim, eu vivo há bastante tempo no meio acadêmico e aí lá nos cursos de graduação, e inclusive nós aqui como Instituto Federal, dentro do ecossistema do Bioparque, nós decidimos, num coletivo de alunos da primeira turma, né, que estão presentes aqui, que nós deveríamos de ter um evento com a nossa cara aqui dentro do IFPR Bioparque. Então, depois de algumas conversas com um, com outro, a gente pensou o seguinte: vamos fazer um evento que efetivamente demonstre aquilo que a gente pode fazer. E para isso, a gente primeiro precisa conhecer quem está aqui, porque nós viemos aqui na parte da noite para estudar, mas tem vida durante o dia aqui no Bioparque. E muitos de nós, inclusive, nunca veio aqui de manhã ou de tarde. Eu, particularmente, tive uma oportunidade brilhante outro dia que eu estava aí com o pessoal e achei fantástico. Então a gente pensou o seguinte: vamos pensar a seguinte coisa: se nós temos uma agenda mais ou menos apertada para vir a aula aqui, por que não a gente fazer num sábado à tarde? Fazer um evento pequeno, que não seja muito grande, porém não menos proveitoso, né? Que a gente possa estar trocando algumas experiências e nos conhecer efetivamente. Então surgiu a ideia do Sabademics. O formato, vocês viram que é um formato diferenciado, é um formato com pockets, porque como a gente tem uma agenda mais ou menos apertada, a gente precisa trabalhar com informações bem concisas e precisas. E de fato isso também nos ajuda para que quando alguém pergunta para a gente alguma coisa, a gente já tem mais ou menos mapeado. Então nesse sentido a gente lançou há alguns meses a ideia do Sabademics, e o formato é um formato muito simples. Nós tínhamos pelo menos uns 3 personagens que eles estavam orbitando aqui, que são os professores com o Instituto Federal, nós temos as empresas incubadas aqui e nós temos os alunos. E depois, num certo momento, a gente detectou também que tinha outras pessoas que gostariam de estar com a gente, mas por um motivo ou outro ainda não estavam aqui. Então a gente acabou inserindo um 4º personagem aqui, que são os invited, são os convidados, né? Então a gente tem hoje um formato de um evento bem diferente e com uma característica única, até onde eu sei, que inclusive essa ideia do Pocket a gente aproveitou da ideia de Pocket Show. A gente não pode ver um show, por exemplo, de 3 horas, a gente pelo menos escuta meia hora, 15 minutos talvez, ou como a ideia de um podcast. Nós escutamos em 5 minutos exatamente aquilo que a gente quer. Então esse evento é um evento muito simples, organizado por nós todos. Nós tivemos a colaboração dos professores, em especial, muito obrigado para os professores, que inclusive a gente já está fazendo, é o primeiro projeto de extensão que está acontecendo aqui no Instituto Federal, Centro de Referência do Instituto Federal do Paraná. Então a gente já está com 2 tradições aí. A gente já tem o primeiro projeto de extensão, daqui a pouco vai chegar mais. Nós temos aí esse evento, o Sabademics, e depois nós vamos ter um outro evento que é mais legal, se chama Prosa Tech. E a ideia é que a gente vá compartilhar um pouco de experiência de uma maneira mais tranquila também, depois lá na Fábula, lá que o pessoal está gelando uma cervejinha pra gente. Então nós vamos ir para lá. Todos convidados, inclusive, depois a gente fala. Bom, recados úteis, depois não se esqueçam de se inscrever, tá? Porque a gente já está fazendo a certificação também desse evento, vai sair na semana que vem, possivelmente. E a ideia é essa. Obrigado por cada um de vocês que vieram aqui, acreditaram no projeto. Nós já temos uma 2ª edição prevista com mais uns convidados de mais peso, digamos assim, que a agenda não permitiu deles estarem aqui, mas vocês são muito importantes para nós. Nós ficamos muito orgulhosos com a presença de cada um de vocês e nós acreditamos que vocês têm algo para nos trazer. E assim, a ideia mais principal desse sábado hoje é nos conhecer. Eu conheço várias das caras que estão aqui, mas tem muita gente que ainda não conhece. Então a ideia é que a gente comece a fazer um network. Aonde? Na nossa própria casa. O Bioparque aqui na região oeste do Paraná, ele vai se tornar, ele já é, mas vai se tornar uma grande
civilização aqui, de pessoas interessadas em alguns determinados assuntos que já estão aqui e outros que a gente ainda nem sabe. Mas amanhã ou depois a gente vai descobrir que vai ter gente para bater um papo de coisas que são inexistentes aqui. E a inovação faz parte disso. A gente trabalha com coisas que supostamente são inexistentes, a gente cria outras e deixa outras para trás. Mas lembro a vocês, não é porque são coisas antigas que elas ainda não funcionam, ou muitas ideias que num momento a ciência mesmo não aproveitou, que anos depois elas voltaram à cena com bastante força. Então, assim, não desperdicem nenhum momento, aproveitem para fazer network, para conhecer as pessoas que aqui estão, e a gente fica muito contente porque a gente está consolidando efetivamente o nosso curso também de desenvolvimento de sistemas, e é isso. Obrigado. Bom, boa tarde para todos, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, né? Eu acho importante esse primeiro evento, um evento teste, que a gente quer testar esse formato, testar esse modelo, né? Hoje uma coisa que nós temos que é preciosíssima é o tempo, então a gente não tem mais condições de ficar aí 3, 4 horas, até dias em eventos. A ideia é a gente fazer um modelo mais curto, objetivo, para gastar muito mais tempo trocando ideia entre nós do que apresentando uma infinidade de informações que podem não ser úteis nesse momento. Então, gostaria de agradecer a todos os estudantes, professores, as empresas incubadas, agradecer a NAID que veio aí, que sempre foi uma parceira do projeto desde o início, quando era uma sementinha, uma ideia maluca. Hoje é um projeto maluco, né? O maluco ele sempre vai acompanhar, né? E as ideias sempre surgem assim, elas a princípio parecem malucas, são malucas e tem tudo para continuar malucas, mas o mundo precisa às vezes de ideias malucas que dão certo, né? Hoje à tarde ela tende a ser justamente um momento de network, um momento de interação. Então essas pequenas falas vão conduzir a novas ideias. Então eu gostaria de agradecer a todos pela organização. Esse é um evento que foi idealizado e conduzido inteiramente pelos estudantes como uma iniciativa deles. E esse é um preview de um evento que vai ser muito maior, que tende a buscar um público muito maior e cada vez mais constante. Então, para a nossa primeira edição, a gente gostaria de receber o feedback de todo mundo, que é importante. Eu sempre foco os erros são a parte mais importante do processo, porque elas permitem com que a gente saiba o norte, o caminho que a gente tem que trilhar no futuro. Então, que a gente tenha uma ótima tarde, que a gente tenha um fruto de um resultado palpável mais para frente, né? E depois numa conversa muito mais descontraída que venham as novas ideias malucas. Então, obrigado e bem-vindos ao primeiro preview, a versão launch, como é que é o nome que você diz? Launch Edition do Sabademics. Que tem que falar tem que usar uns termos em inglês, porque daqui a uns dias todo mundo vai falar inglês aqui. E você que está assistindo aí, nós vamos traduzir depois para o espanhol, para o francês e para o inglês. E aí, se tiver alguma linguagem que vocês preferem, a gente vai traduzir também, porque a ideia é a gente disseminar essa ideia e essa primeira ideia para quem puder ouvir e contribuir. E na próxima edição você já é bem-vindo a participar. Eu já tenho uma língua aqui, eu quero que seja traduzido em Guarani. Brincadeira. Eu já falei dessa ideia. O que vem é o mandarim. Bom, vamos dar seguimento aqui. Eu vou chamar o professor Olavo, que é o nosso coordenador do curso, para constituir a mesa com a gente. Tem um negocinho? Você que vai usar ele. Rapidamente, né? Nem vou colocar, porque daí eu já... Pode colocar, fala na mão. Isso. Pois é. Então, assim, o pessoal pediu para que a gente pudesse compartilhar com vocês as alternativas que a gente tem aqui, as possibilidades. Então, para a gente falar sobre as oportunidades, né, que a chegada de todos nós aqui no Bioparque traz para nós e para a comunidade como um todo, né? Então, dentro dessas loucuras todas que o Renato falou aí, talvez a primeira oportunidade é a oportunidade de formação, né? A gente trazer o curso, né, como uma oportunidade de capacitação numa área, como ele falou, é carente, e foi essa carência, inclusive, que fomentou, né, a vinda do curso para cá. E eu acho que a grande primeira oportunidade é a ideia de a gente estar podendo estar aqui, né, com a possibilidade de 30 vagas, né, semestrais para novos estudantes de desenvolvimento de sistemas.
Aliado a isso, né, dentro da sistemática de funcionamento do Instituto Federal, como instituição de ensino, né, a possibilidade de unir os projetos, sejam de pesquisa, seja como de extensão, como o Alexandre falou bem, é nosso primeiro projeto de extensão aqui, e projetos de inovação. Então, diferente de que outras capacitações que a gente necessariamente está pensando só no ensino, né, só na formação, e que é extremamente válido, mas a gente pode estender isso, né, com a ideia de utilizar as nossas loucuras, as nossas ideias para resolver problemas aí da comunidade, fazer com que isso seja ainda mais, né, aproveitado, a nossa estada aqui seja ainda mais aproveitada. E eu acho que isso foi sempre um pensamento de todos os atores, né? Porque a gente não chegou aqui do nada, a gente veio gestado, a gente que eu digo mais nós, IFPR, né? Gestado de outros loucos aí, né? Que já tinham essa percepção de como é importante a gente unir os atores regionais, né? E aí que eu vejo a importância também do Bioparque, né? Enquanto instituição e as oportunidades que o Bioparque traz, né? Então, a gente teria a presença aqui em loco, né, do Paulo Almeida, né, que é o gerente do Bioparque. Hoje ele está numa certificação profissional, né, e não foi possível ele estar presente, mas ele pediu que a gente falasse um pouco, né, sobre as oportunidades e também fez a gentileza de pedir para o Eduardo, né, que trabalha com ele no marketing, gravar um pequeno vídeo convidando todos vocês, né, a trazerem seus projetos para que sejam incubados aqui no Bioparque. Tá? Então, um pouquinho antes de a gente começar, eu compartilhei com vocês esse vídeo do convite do Eduardo. Peço que depois vocês vejam com atenção, porque é um processo que está acontecendo nesse momento. Assim como esse é o primeiro evento de extensão, provavelmente semana que vem vai ser assinado o primeiro contrato de incubação de uma startup originada no IFPR, né, que vai ser incubada aqui no Bioparque. Como não foi assinado o contrato ainda, não posso, né, falar um pouquinho mais, mas a gente vai usar as redes sociais, né, vai ser um novo logotipo, provavelmente, que vai estar naquela plaquinha, e a primeira empresa originada no IFPR, tá? Mas veja, a primeira, né? Esperamos que seja a primeira de muitas e que vocês possam aproveitar essa oportunidade, né? E com certeza no segundo Sabademics o Paulo Almeida vai estar aí e vai poder falar ainda mais sobre essas oportunidades para nós, na ideia de que a gente vai ter a possibilidade de editais de fomento, né? Ou seja, din-din, grana, para facilitar, né, que os nossos projetos saiam do papel. E outras novidades que o Bioparque, né, tem para frente para nos oferecer, além dos já presentes, espaço físico, internet, networking, né, toda essa presença de gente, né, motivada e cheia de ideias aí, que faz com que, né, a soma das ideias fazem, né, o resultado multiplicar muito, né. E um outro, né, elemento fundamental dentro dessa ideia das oportunidades, né, são a presença dos estudantes, né? Acho que os próprios estudantes já visualizaram, né, como as oportunidades brotam, não só aqui dentro, né? E a gente vai ter na sequência aí, num dos próximos momentos, né, o Jonas, que é estudante da segunda turma, né, que vai dar um depoimento sobre isso, né? Das oportunidades que surgem desde o começo aqui para os estudantes. E talvez um pilar também fundamental, não só na criação do curso, mas da maneira como ele foi gestado e na maneira como ele vai acontecer, e que talvez seja, né, um dos elos mais importantes dessas oportunidades, os parceiros, né? Falei do Bioparque, mas a gente tem os parceiros, né, do setor produtivo, mais especificamente da nossa área de TI, né? Então, Maxicom, Junsoft, Prate Dona Dulce e outros, né, que venham, que são muito bem-vindos, estão convidados, né, as startups, né, que daqui a pouco vão conversar e com certeza vão poder ser novos parceiros, né, nesse ecossistema. Então, gente, boa tarde, eu sou a Naide,
praticamente uma dinossauro aqui, né? A Maxicom tem 20 anos já de mercado aqui em Toledo, né? A nossa empresa tem software de gestão, entre outros aí, para a área do agronegócio, e agora a gente começa de um tempo para cá a criar soluções mais compactas para esse nosso grupo de clientes. A gente também tem um segmento muito forte dentro do agro, que é a parte de transportes, as transportadoras. Todo grão precisa ser transportado e boa parte do nosso transporte no Brasil ainda é rodoviário. Então, nosso tema também contempla esse segmento aí. A Maxicom está nesse projeto do Bioparque desde o início, né? Como já foi dito aqui, a gente percebe uma série de oportunidades na área de tecnologia na nossa região. A gente percebe o potencial da nossa mão de obra produtiva. E a gente, na região oeste, tem sido exportador de mão de obra de TI para outras regiões, para outros estados e para outros países, inclusive. Eu já disse isso algumas vezes, mas inclusive de profissionais da Maxicom, antes cabia na palma de uma mão o número de ex-colaboradores nossos que tinham ido embora do Brasil. E hoje já não cabem em 2 mãos o número de profissionais nossos que foram embora. E eu acho isso trágico, eu acho isso terrível, né? Porque é justamente quando estão mais prontos para produzir, para retornar para a sociedade, para as empresas, tudo aquilo que eles investiram neles, mas também a região, porque a gente tem universidades públicas também, né? E aí é um estudo que é pago com impostos de todos nós. Então, quando a região iria se utilizar desse conhecimento, esses profissionais foram embora. Eu acho isso terrível. Então, o fato do Bioparque ter, num determinado momento, isso também é fundamental, ter ampliado o horizonte dele, porque, não sei se vocês sabem, mas quando ele nasceu, ele era para ser tão somente de biociências, né? A tecnologia nem estava contemplada. E ainda bem, num determinado momento, num evento que teve aí do setor de tecnologia do oeste do Paraná, da cidade de Toledo, do núcleo de inovação da associação comercial, o seu Luiz foi fazer uma palestra e aí foi apresentado ao setor a atividade de tecnologia, as nossas necessidades, as nossas expectativas e também ao nosso potencial. E aí virou um parque de biociências e tecnologia. A Maxicom tem hoje em torno de 100 colaboradores e a gente tem sempre necessidade de novos profissionais. Eu diria que hoje nós já temos lá dentro, 3 gerações, né, de profissionais, né? E a gente já está, inclusive, se aproveitando. Quando o seu Luiz pediu para nós, o que vocês querem? Eu falei para ele, a gente precisa de profissionais prontos num tempo menor do que as faculdades conseguem nos entregar e de uma forma mais adaptada às nossas necessidades. E é aí que o Instituto Federal veio nos socorrer para que a gente formatasse, ajudasse, inclusive, a formatar esse curso do jeito que as empresas precisam, né? Isso é sensacional. Então, parar de reclamar que a gente não tem as condições ideais para empreender. Empreender no Brasil realmente não é fácil, é um desafio, é uma luta diária, porque é um país inóspito para a inovação, para o empreendedorismo, mas também não adianta ficar só reclamando, né? Ou a gente faz concurso público, ou a gente, né, vira funcionário de alguém, ou você vai empreender e faz o que tiver que ser feito, começa a fazer o que tiver que ser feito, porque só reclamar não resolve. A gente resolveu se unir ao Instituto Federal, ao Bioparque, à Prat, junto com a Junsoft também, para que a gente tivesse, então, mais facilidade em formar esses profissionais também do jeito que a gente precisa num espaço de tempo menor. A gente espera que essa iniciativa realmente não pare aqui, mas, primeiro, parabéns também por essa iniciativa desse evento, né? É um sábado à tarde, vocês podiam estar tranquilamente, né, navegando pelas mídias sociais, e vocês estão aqui em busca de informação e de conhecimento. Isso também precisa ser louvado.
E uma iniciativa de vocês é sensacional. Coisas que a gente precisa são realmente também iniciativas que produzam resultados, né? Produzam resultados para o nosso ambiente aqui, para o nosso ecossistema. Eu também costumo dizer que a gente está num momento muito favorável na região oeste. Como já foi dito aqui, é uma turma de malucos, né? Mas a gente tem um maluco mor que está colocando um monte de dinheiro. E ele também não precisava mais fazer isso, né? Ele também já estava em condições, o seu Luiz, né? De ficar tranquilamente indo pescar na fazenda que ele gosta tanto lá em Bonito, né? E nem esquentando a cabeça com nós, né? E ele resolveu deixar um legado aqui maravilhoso, sensacional. Quantas iniciativas dessas nós vamos ver na vida? Então nós estamos fazendo parte dessa história sensacional, nós vamos poder contar. Nós ajudamos a formar, eu fui aluno daquela primeira turma, eu vi aquele prédio do Bioparque sendo construído. Eu tenho expectativa de morar aqui quando eu ficar velha, viu, gente? Isso aqui vai ser uma cidade. Eu acredito realmente nesse sonho maluco do seu Luiz. Esses dias foi assinado aqui o convênio do hospital. Daqui a pouco ele vai começar a construir as vilas e importar os japoneses idosos, né, que ele quer para morar aqui, né? Ele quer fazer vilas para idosos aqui. Então é um sonho mais maluco que o outro. Mas por que não? Nós temos uma série de condições aqui na nossa região que não tem esse conjunto de condições favoráveis em outro lugar. A nossa qualidade de vida aqui é fantástica, né? E isso vai melhorar muito. Então a gente está num ambiente extremamente favorável. A gente não sabe exatamente quais serão as profissões do futuro, mas o que a gente sabe é que a tecnologia vai estar em praticamente todas elas. Então, uma coisa eu disse aqui no evento que teve aqui de lançamento do curso, uma coisa vocês podem ter certeza, quem sabe programar jamais vai ficar desempregado, jamais. Então, parabéns pela iniciativa desse evento. A Maxicom tem expectativas muito grandes com tudo isso que está acontecendo aqui no Bioparque. Nós vamos iniciar a construção da nossa sede aqui também, então nós não estamos só entrando com os ovos dessa omelete, né? Nós vamos ser o bacon dessa omelete também, né? Nós vamos vir aqui fisicamente, a gente quer aproveitar inclusive as iniciativas de vocês, de novas ideias dentro desse nosso ramo de atuação de agro. A gente teve uma palestra do Sebrae. O Sebrae é um parceiro sensacional também para esse ambiente de inovação da região oeste. E o agro está em todas essas atividades que são propulsoras de inovação. A nossa região é movida pelo agro. O Brasil tem sido sustentado em grande parte pelo agro. Mas a gente tem que inovar, tem que fazer muita coisa diferente do que é feita hoje. Tem a inovação no campo, mas tem a inovação nas empresas também, para ser feita nas empresas de agro. E ainda é uma área assim, a área do agronegócio é uma área que ainda tem um ambiente bastante tradicional, né? Está se transformando rapidamente, mas ainda tem uma resistência um pouco maior pela inovação, né? Os agricultores agora estão entregando para a geração de filhos deles e aí a gente percebe uma mudança de comportamento aí, né? Existem grandes players aí no mercado agro que são as empresas de implementos, essas sim estão fazendo investimentos. Dirigir uma colheitadeira, dirigir um trator hoje virou uma coisa, é quase como dirigir uma Ferrari, né? É um conforto fora de série, mas tem muito mais coisas além disso para fazer. A gente tem soluções bem interessantes, tem integrações com softwares mundiais já aí também, e tem produtos aí prontos para ser lançados. A gente tem um sistema cooperativista aqui na nossa região muito forte também. A gente nunca pode deixar as cooperativas, né, de fora de todo esse ecossistema nosso aqui, inclusive convidá-los para fazer ações aqui com essas nossas turmas de desenvolvimento de sistemas, porque eles têm dores para serem resolvidas que, quem sabe, a gente possa... Quem sabe não, certamente a gente pode atender e resolvê-los.
Então nós temos grandes expectativas e boa parte delas, inclusive, a gente já está viabilizando. Nós já contratamos profissionais desse curso que já estão atuando conosco, se destacaram e vem cá, né? Vamos aqui assinar o nosso contratinho também, já vamos garantir você aqui. Os que são de fora, a gente torce para que se integrem à comunidade também de forma rápida, casem, tenham filhos por aqui, constituam família para ficar o máximo de tempo possível. E tenho certeza, o Brasil todo vai ouvir falar muito de nós aqui ainda, do Bioparque, desse curso, do IFPR, de um monte de coisa aí. Tá bom? Para quebrar um pouco o protocolo e dizer rapidamente o seguinte, que esse projeto com o IFPR e o Bioparque, ele não teria condições nenhuma de sair se não fosse a colaboração, e não digo financeira, não digo nada, mas de apoio e de acreditar que você teve, Anaide. Eu quero dizer você especificamente, porque a Maxicom, enquanto empresa, foi fundamental para que isso dê certo, mas a Anaide foi essencial para que a gente tivesse o espírito preservado nesse projeto. Porque quando a gente ficou com medo de fazer algumas coisas, de vamos fazer, será que vai dar certo? Você foi uma daquelas que acreditou. E isso, e essa iniciativa do empresário, né? Da pessoa de negócios, de identificar num projeto que não é palpável, que não é um produto, que não é algo que você compra e daqui 3 meses você vai vender com lucro. A educação, ela não é tangível muitas vezes, a educação, ela é abstrata. E o resultado não necessariamente vem daqui 6 meses, vem daqui 1 ano, ele pode demorar um tempo. E você acreditou e colocou o teu empenho pessoal e colocou o teu empenho enquanto gestora da empresa. E isso é uma coisa que a gente não vê todo dia. Então eu queria agradecer, né, em nome da equipe, né, e do IFPR também, que a tua participação foi assim, se não tivesse tido, não sairia. Isso eu posso te dizer com toda certeza, né? E o seu Luiz Nessa é uma pessoa que eu vejo assim, ele enxerga 50 anos pelo menos na nossa frente. Então eu queria por um segundo compartilhar a visão que ele tem das coisas, porque é incrível a perspicácia com que ele faz as coisas, né? E esse prédio, que depois a gente mostra nas filmagens, aí eu estava dizendo que assim, ontem eu vim aqui não tinha essa parte de cima e hoje já tem. Então assim, você pisca o olho, tem um andar novo no prédio, a coisa está acontecendo muito rápida. Então, esse projeto, ele logo no início ele surgiu com a intenção de ser diferente, de ser uma parceria educacional, uma parceria que tivesse essa inovação na área de educação em conjunto da instituição pública com o setor produtivo. E a gente fez o casamento perfeito aí entre as pessoas que queriam que isso desse certo. Então, é importante identificar as pessoas e reconhecer que o trabalho, se não tivesse essas pessoas, não teria dado certo, né? E estendo também a pessoa do Olavo, que foi também importantíssimo para que esse projeto desse certo. E assim, muitas vezes a gente faz as coisas e espera com que os outros façam, a gente não, nós temos que fazer isso, né? E a equipe, ela tem que estar muito bem sincronizada, nem sempre ela vai ser harmônica, nem sempre vai ter as mesmas conclusões ou ter as mesmas ideias, mas tendo o mesmo objetivo, a gente vai fazer com que desse certo. Então, eu queria agradecer a equipe do IFPR, que foi fundamental para que isso acontecesse. Então, o eixo de TI do campus da Chateaubriand foi fundamental, e o professor Olavo tem uma importância muito grande aí nesse trabalho. Eu queria agradecer mais uma vez, Olavo, pelo todo o teu empenho que tem feito até agora, e assim, aquele cara que no café da manhã ele é o bacon, cara. Ele é o bacon, cara, sem sombra de dúvida. Chamou de gordo. Então, pessoal... Obrigado. Meio exagerado, mas eu agradeço. Não é exagerado não, é verdade mesmo. Uma coisa que tem, acho que possibilitado, para uma experiência pessoal minha, de ter uma convivência
com pessoas tão heterogêneas, né? E é muito bacana ter como vizinho de porta empresas que são inovadoras, empresas que estão aí fazendo acontecer e que de repente a gente pode ser vizinho de algum unicórnio aí, né? No futuro. Eu tenho certeza que vai, absoluto, né? Então, eu volta e meia, eu tenho um hábito, eu não sei se isso é ruim ou não, né? E às vezes eu tomo isso como uma desculpa, né? Eu sempre vou nas salas pedir um copo de café. E então eu sempre estou partindo em cada empresa, eu tomo muito café por conta disso, mas por quê? Eu me sinto bem vendo as pessoas trabalharem, isso me incentiva a trabalhar, a fazer as coisas, porque eu não me acho... eu não sinto que eu tenha todas as habilidades necessárias, então eu sempre gosto de olhar as pessoas trabalhando para que eu possa assimilar e aprender um pouquinho de o que faz com que essas pessoas sejam tão excepcionais, né? E aqui no Bioparque a gente tem, enquanto instituição de ensino, a gente tem uma oportunidade incrível de trabalhar do lado de pessoas que são tão excepcionais. E essas pessoas excepcionais são das empresas que são incubadas aqui, né? Então eu gostaria de convidar aqui para trocar uma ideia com a gente, então o Leonardo Superti da Customer X, para compartilhar um pouquinho da sua experiência, o Marcelo Outa da Embradev e o Rafael da Manfin. E aí cada um vai dar um pouquinho compartilhar um pouquinho dessa da experiência e compartilhar hoje de 5 minutos do tempo deles, que é preciosíssimo e é importante, que é sem custo nenhum por enquanto, porque quando eles forem importantíssimos eles vão cobrar uma fortuna para isso. Então a gente vai tentar aproveitar o máximo possível antes que eles cobrem uma fortuna para conversar 5 minutos. Então eu começo pelo meu vizinho de porta aqui, o Leonardo, que vai falar um pouquinho sobre a sua experiência enquanto empresa, enquanto trajetória e enquanto perspectiva aqui dentro do ecossistema. Bom, acho que é isso aí. A ideia é trocar ideia, trocar informação entre todos nós. Acho que o legal desse tipo de situação é sempre trocar. Eu acho um saco aquele negócio. Pode falar palavrão? Vai cortar? Pode, coloca depois. Ah, tá. Então fala bastante, que vai ficar engraçado. A gente coloca depois restrições de idade, fica tranquilo. Beleza. Acho que é muito legal esse ambiente, a situação de troca, né? Aquele negócio de ter alguém lá na frente falando e ficar meia hora, 1 hora, 2 horas falando, é um porre. Às vezes você vai aproveitar 5 ou 10 minutos daquelas 2 horas, serve para nada. E se você tiver a oportunidade de trocar, você vai ganhar muito mais, porque aí você vai na pergunta específica, você vai onde interessa, você bate em pontos que são legais e relevantes, né? Então acho que essa ideia do Sabademics e do Prosatec, que ainda estou entendendo a diferença também dos dois, e as semelhanças, mas acho que a ideia é sensacional, então parabéns para a galera. Falaram o nome ali antes, eu não sei se estava falando de você, Bracinho é Alexandre, do Bracinho, então... Acho que a ideia é sensacional, então estou muito feliz de estar aqui também trocando essa ideia. Então quem quiser trocar mais ideia depois, a gente troca mais também depois, tá? Falando um pouquinho sobre mim, sobre a Customer X, a gente é uma plataforma, um software de gerenciamento de sucesso do cliente, de Customer Success. Então é uma daquelas profissões que talvez vocês ainda não viram falar, mas ela é a top 3 do LinkedIn já no mundo inteiro. O analista ou gerente de sucesso do cliente. Então, tem que cortar isso também depois. Não, isso tem que continuar, com certeza tem que continuar. Tá. Então o sucesso do cliente, que é justamente entender o que o seu cliente busca, entregar e garantir aquilo em uma contratação de qualquer coisa, seja um produto, um serviço, é uma dessas profissões que são novas, estão chegando agora. Alguém aqui conhecia? Alguém sabia o que era Customer Success? Eu vou levantar para não ficar sem graça, eu conhecia. Deu 5 pessoas. Tá bom. Então é exatamente isso, é uma coisa bem nova, bem recente para todo o mercado, no Brasil mesmo é muito recente ainda, e a ideia é justamente garantir que o que você oferece seja entregue lá no final das contas. Então que sua empresa, seu produto, seu serviço chegue ao seu cliente, ao seu consumidor final da forma que ele está esperando, para que ele alcance o sucesso e alcance os resultados esperados com o que ele buscava. Então é um pouco disso, essa que é a ideia conceitual do que a gente faz.
Aí como a gente faz isso é uma longa história, que existe um software que faz várias integrações e que essas integrações trazem informações, alimentam a nossa base para que a gente, de uma forma mais inteligente, compile e mostre, ó, esse cara aqui está saudável, esse cara aqui não está. Esse saudável você pode vender mais, ganhar mais dinheiro, que no final do dia é o que todo mundo quer. E esse cara aqui é o que está mal e talvez vai cancelar e vai sair. E você tem que tratar ele de uma outra forma e resolver esse problema de uma outra forma se você quer manter esse cliente. Normalmente as pessoas querem manter os clientes, né? As empresas. E ao longo dessa nossa jornada fazendo isso e construindo isso, a gente teve uma oportunidade muito legal, que é de estar no ecossistema de Florianópolis. Então a gente foi acelerado por uma aceleradora que se chama Darwin, de Floripa, e a gente ficou 5 meses lá, morando mesmo em Florianópolis. E isso que a gente está construindo aqui hoje é um pouco disso tudo, sabe? O ecossistema que está sendo construído aqui no Bioparque é exatamente isso, é exatamente essa mesma intenção. E lá em Florianópolis, uma coisa que é muito legal é que você vai num restaurante almoçar ali do tio Zé da esquina, o cara que está sentado na sua mesa é um empreendedor que já teve 2 exits já vendeu 2 empresas e está na terceira dele, porque ele nunca vai parar. Você vai tomar um café, o cara que está lá é um cara que é mentor de startup e já conhece o mundo inteiro mentorando startup. Enfim, todo lugar que você está, Florianópolis principalmente, que é mais concentrado do que São Paulo tem mais em volume, mas a cidade é grande, tem vários espaços assim. E o legal de Floripa é que tem esse ecossistema muito bem fomentado e essa característica de compartilhar muito forte. Então tá todo mundo lá o tempo todo querendo trocar, aceitando convites para palestras, eventos, esses caras vão de graça, são mentores de graça, abrem as portas das empresas. Vamos vir cá, eu quero aprender como é que vende. Eu tô com minha startup ali no primeiro ano, mas eu não tô muito bem nas vendas. Me ajuda a vender, me ensina a vender. E o cara que mais sabe de vendas vai te ajudar, entendeu? Então essa troca, essa abertura é singular e a gente tem que copiar. E é um pouco disso que a gente enxergou quando o Paulo veio convidar pra gente vir pro Bioparque. Ele falou, cara, a gente quer trazer um pouco disso, a gente quer trazer esse ambiente, trazer esse lugar, a cultura principalmente, que é o mais difícil, né? Construir um prédio ou simplesmente construir 50 prédios aqui em um ano, se tiver gente suficiente para trabalhar, você consegue. Agora a cultura e essa ideia de compartilhar, de trocar mesmo, ela pode levar 20 para acontecer, entendeu? Então o que mais trouxe de lição de lá foi isso. Compartilhar é uma coisa muito legal, a gente tem que compartilhar sempre, tem que trocar ideia, tem que apresentar, aprendeu alguma coisa, sabe, está dominando aquele negócio, vai compartilhar com alguém. Se você está aprendendo ainda, aprende mais um pouco para depois compartilhar, para não falar besteira também. Mas uma coisa que é muito legal é essa ideia, e foi assim que o Paulo começou a nossa conversa. Cara, a gente tem que trazer esse ambiente que vocês conheceram lá, e o Paulo também já conhecia muito bem, ele já esteve com as startups dele, já teve as saídas dele e tudo mais. Então foi exatamente isso que a gente quis trazer para cá. E vamos compartilhar, porque a ideia de estar num ambiente assim, o Bioparque ainda tem um plus, que tem a universidade. A maioria dos ecossistemas não tem uma universidade dentro de casa para você crescer e aprender, sabe? Isso é exceção, aqui é melhor. Então a oportunidade é gigantesca, para as empresas é sensacional, porque você está o tempo inteiro trocando, você tem o tempo inteiro pessoas para conversar. A gente vive trocando ideia com a pesada da MAN, enfim, com a pesada da Embradev, todas as outras e todas as empresas de fato, com o pessoal que está aqui da Maxicom. Sempre é legal que eles também têm essas trocas de gente vindo diferente para cá. Então a gente conhece pessoas novas toda semana, cada pouco tempo. E a ideia é porque a gente tem que fomentar isso, e depende de cada um de nós. Então acho que o que eu queria falar mais era sobre isso também. Depende de cada um de nós, semana que vem, ter uma iniciativa e que vai passar isso para alguém. Eu vi um negócio esses dias que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, mas tem tudo a ver. Um cara fez um comentário sobre... cara, o que você fez hoje no seu dia melhor que um cavalo? Que acordou,
comeu e trabalhou, carregou peso e voltou a dormir. Então o que você fez melhor que um cavalo ou que um burro? Ou que um burro, né? Para melhorar, para se melhorar, para ser uma pessoa melhor e para construir um mundo melhor também, sabe? Vou colocar isso na porta da sala, assim. Uma coisa que é muito legal. Essa que é a ideia, tem que ter uma só, né? Até não tô com a minha meia da sorte hoje, mas lá no Darwin eles têm uma meia que é um unicórnio e a frase é: evolui cavalo. Tem a camiseta, um dos badges do Darwin o tema era evolui cavalo, e aí a imagem era o unicórnio assim com um chifre, um cavalo na verdade com um chifre falso, mas é justamente isso. Então vamos sair desse status de cavalo, de carregar peso, acordar todo dia e fazer a mesma coisa e vamos criar alguma coisa melhor, né? E trocar informação é o melhor caminho, porque todo mundo que está aqui tem alguma coisa para ensinar. Então a gente pode sair daqui muito melhor do que estava ontem, né? Eu acho que era essa a ideia. Tem alguma pergunta? Não lembro se tem mais alguma abertura, como é que é? Gente, eu vou passando aqui, depois se quiser me trocar. Tá bom. Bom, e seguindo nessa linha, eu adorei essa do cavalo e vou de fato passar para frente, viu? Justamente essa coisa, essa questão de troca, como a gente melhora com isso, cara? Eu vou dizer assim, eu vou pouco a pouco absorvendo um pouquinho de cada um de vocês. Eu adoro conversar com vocês, assim, a gente vê não tem tempo, eu passo ali para trocar uma ideia, todo mundo tá trabalhando e tal, mas essa ideia de trocar ideia é muito importante. E mais um dos cases também que tá começando, tá vindo para cá, já veio para cá de Malicuia, né, Marcelo? A gente já trocou altas ideias, né? E conta um pouco da tua experiência aí para nós, né, pra gente entender um outro contexto, mas que sofre as mesmas variáveis, né? Vou arrumar aqui. Mas o mais difícil é colocar o microfone. Depois fica fácil, né? Boa tarde, galera. Meu nome é Marcelo, sou da Embradev, uma das incubadas recentes aqui do Bioparque. A gente está aqui a partir desde abril, né? Então a gente já caiu aqui no Bioparque através da Customer. A gente conheceu o Bioparque através de uma apresentação do seu Luiz lá em Cascavel, que ele apresentou no Iguaçu Valley. E assim, pegando assim, um gancho do que o Leonardo colocou ali a respeito dessa troca, né? Essa acho que é a coisa, o ponto mais principal que a gente está valorizando aqui no Bioparque e também no ecossistema em si, né? Que essa troca de experiência entre as empresas que estão aqui, a gente está passando por alguma dificuldade aqui agora, tanto em vendas, em marketing, comercial, jurídico, financeiro, qualquer coisa. A gente chega ali, bate na porta ali, cara, como é que você fez assim? Como é que você fez dessa forma? O que você fez que deu certo, que deu errado? E a gente pega assim essa experiência ali, aplica no nosso negócio e no outro dia a gente já tá voando, sendo que a gente poderia bater a cabeça lá vários dias, semanas ou até meses. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente, até de 2015 a 2018, a gente tinha uma empresa tradicional, a Embradev é uma empresa tradicional. E a gente só estava batendo a cabeça. A partir do momento que a gente se inseriu no ecossistema, participando do Iguaçu Valley, depois a gente começou a se interagir com o pessoal do Sebrae. A gente falou, Sebrae, tudo que tiver de coisa, de workshop, curso, aí convida a gente para participar. E a gente começou a participar de todos. E nisso a gente conheceu o pessoal do Iguaçu IT, da Fundetec, daí a gente conheceu o Leonardo e o time dele, né, nessas participações. Ele convidou a gente para vir aqui no Bioparque, conhecer a empresa deles e também conhecer o Bioparque. Falei, olha, oportunidade única, né? Que a gente já tinha visto falar do Bioparque e o sonho do seu Luiz, que eu já achei incrível. Batata, já mato 2 coelhos com uma paulada só. Fui lá, cheguei aqui e o Léo apresentou a equipe dele, o time dele, a galera animal aqui decolando. E apresentou o Bioparque. E nisso daí já chamou, naquela época, o Davi, que estava aí fazendo a captação das novas startups, né? E, cara, ele já pediu, cara, manda o projeto da sua empresa ali, da sua startup, né? Que a gente virou startup a partir de janeiro desse ano, né? Então a gente está em 8 meses aqui com o novo formato. A gente mudou a nossa mentalidade, o nosso mindset, né? Que antes a gente construiu um produto, foi tentar vender ele no mercado, a gente só quebrou a cara. E depois a gente, após se inserir nesse ecossistema, a gente começou a trabalhar como startup, MVP e tal, começou tudo do zero, a gente recomeçou nossas coisas. Então, a partir do momento que chegou aqui, a gente já estava com o MVP rodando, já estava com um cliente já
como beta tester, testando a nossa ferramenta, já estava tendo resultado com o nosso produto, o nosso novo produto, e inclusive até a Customer se tornou cliente nossa, está tendo bons resultados, até o Léo pode estar aí para afirmar, ou não afirmar, né? Chega aí, vai que se for ruim, né? Edita aí depois se for ruim, né? Mas enfim. E nisso a gente foi aprovado, foi a primeira conquista nossa, assim, depois de toda essa mudança que a gente teve, né? E a partir daí o Sebrae começou a convidar a gente para fazer apresentações, palestras. Na semana passada o pessoal de Marechal, que está começando um ecossistema de startup lá também, fizeram o Startup Day, convidou a gente, convidou a Customer, a Manfin e outras startups que estão aqui e também que faz parte do nosso ecossistema. A gente foi para Curitiba esses dias. O Sebrae convidou a gente para expor lá no Sebrae Summit, que vai ocorrer agora em outubro. Então, são uma conquista atrás da outra, né? E graças a Deus as coisas estão indo muito bem, mas é tudo graças a essa sinergia entre o ecossistema, né? Então, foi comentado aqui mais no início aqui sobre os atores, né? Então, os atores são nada mais é que o Bioparque em si, que o Sebrae, Iguaçu Eti, Iguaçu Vale, as empresas âncoras, a Maxicom, a Junsoft, né? As instituições de ensino, a IFPR aqui no caso aqui, né? E até uma dor assim minha, quando eu saí da faculdade, foi quando eu fui para o mercado de trabalho, eu estava assim perdido, não sabia o que fazia, porque no modelo tradicional de ensino, você sai da faculdade, você sai perdido, você não sabe o que você vai fazer. Aqui não, aqui está com uma metodologia muito legal, porque no primeiro dia de aula aqui, você já pode estar trabalhando direto numa empresa que está aqui. Isso aqui eu achei fantástico. Eu quase chorei quando eu fiquei sabendo disso. Isso aí, né, foi até um sonho meu lá atrás. Poxa, um dia eu vou tentar criar alguma coisa que eu ajudo outras pessoas a não sofrer o que eu sofri, né? Mas isso já está acontecendo já e eu quero colaborar com isso, né? Então, e falando um pouquinho da Embradev, né? A gente é uma plataforma para a gestão de empresas que cobram assinaturas, que cobram mensalidades. Então a gente facilita todo esse processo chato e burocrático de fazer a cobrança, né, do boleto, emitir nota fiscal, fazer o controle financeiro, né? Então essa é uma dor de milhares de empresas no país todo, né, que perdem bastante tempo com esse trabalho, né, que é bem chato, bem burocrático, né? Então a gente consegue agilizar esse processo para liberar esse tempo para que ela possa investir em coisas muito mais importantes ou produtivas, que é vender mais, ou pensar em estratégia de negócio, né, ou reduzir custo em algum ponto. Então, usar esse tempo com mais inteligência para aumentar os seus resultados. Estamos aí na disposição também para trocar uma ideia, para colaborar, né? E é isso que o Bioparque está ajudando a gente, né? O Bioparque, além dessa troca de experiência que está promovendo aqui, está fornecendo para a gente mentorias específicas em todos os departamentos da startup, né? Financeiro, pitch, comercial, qualquer coisa, né? Para a gente decolar. E além de fornecer também esse subsídio que é o espaço ali, internet, energia, né? Então a gente tem tudo gratuito na nossa mão para a gente devolver para o ecossistema ali na frente. Valeu! Toda crítica, ela é positiva e ela aqui é chamada de feedback. E o feedback é uma coisa mais incrível possível, cara, porque você consegue assim, eu não tinha pensado nisso. Você não fica magoadinho, você não, é isso aí, cara, obrigado por ter me falado isso. E essa é uma coisa incrível, cara. E eu vejo isso acontecendo igual você falou, cara. Um dia você tá caminhando, de repente você cruza com um cara no corredor, você tem uma ideia, no outro dia você coloca em prática e o negócio tá voando, tá acontecendo, você vê a coisa acontecer. E de uma ideia que é apenas uma semente, de repente vira uma coisa gigantesca. E nesse ponto eu acho que eu vou jogar bem a bola pra Manfin, que começou com uma ideia semente, tá criando corpo, tá ganhando espaço e de repente assim a coisa acontece. Então, é bacana a ideia, porque vocês no pitch foi um desses que a gente apontou algumas coisas e de repente falou assim, quer saber? É isso aí. E fizeram uma mudança radical e eu digo assim, foi uma das coisas mais incríveis e mais legais que eu já vi, cara. Sem brincadeira. E vocês foram o objeto palpável que eu vi dessa mudança toda, cara. Mudança radical se chama pivotar. Exatamente. Boa tarde. Eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que a Manfin faz, né? A gente percebeu uma demanda do mercado que seria conhecer o cliente.
todo mundo, várias empresas vieram falar com a gente quer conhecer o cliente, a gente quer conhecer melhor o cliente, tudo. E a ideia do assistente pessoal envolvia um pouco disso, porque para você poder tornar algo personalizável, você precisa conhecer o outro lado, né? Então a gente puxou meio que a ponta do conhecer o cliente do assistente para transformar isso num software de recomendação de produtos. Basicamente, a gente faz isso. Mas o que eu acho que seria legal para trazer para vocês, já que a maioria de vocês é estudante, é dizer que eu também sou estudante. Eu tô no início da faculdade, eu não tô nada avançado, tô longe de terminar ainda. E, assim, quando eu comecei, eu sempre falava pro Leandro lá, cara, mas eu não sei fazer, sabe? E eu ficava todo inseguro lá e vocês vissem o começo lá, a produção a gente demorava muito pra fazer tudo, sabe? Eu dou muito mérito pro Leandro também, que evoluiu bastante como líder, sabe? Conseguindo gerir melhor a nossa equipe, a gente melhorou muito em comunicação e tudo. Só no tentar. Hoje eu não vou dizer que eu sei fazer tudo, mas por estar estudando e por estar tentando fazer algo, eu consigo hoje colocar em prática muita coisa que você só vê em teoria na faculdade, né? E isso deixa tudo muito mais claro, sabe? Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender a organizar os arquivos em pastas em vez de ficar reescrevendo o código várias vezes, sabe? Essas coisas você não entende por que na faculdade e depois você vai pegando na prática. Eu gostaria também de poder ressaltar que o IFPR, eles têm uma iniciativa muito legal de trazer um pouco mais esse lado empresarial e prático. Quando você, sabe, é uma oportunidade muito boa que vocês estão tendo agora e eu acho que vocês devem valorizar bastante. Eu quase pulei fora do meu curso para vir estudar no IFPR à noite aqui. Mas só para poder finalizar, eu diria que vocês têm que começar a tentar fazer, seja um projeto em casa ou algo assim. O que vocês vão ver aqui, enquanto vocês estudam como acadêmico, é o básico. E ainda tem gente que vai se orgulhar de ter um diploma e dizer que conseguiu passar em 60% de aproveitamento do básico. Vocês vão ter que evoluir muito mais, buscar muito mais, viver em fórum ali, fazendo pergunta, testando, errando e corrigindo bug. É mais ou menos isso. Eu acho que seria mais ou menos isso e... Só para corrigir, eles tinham falado que eu sou o Bruno, mas o meu nome, eu sou o Rafael, tá? Sou o Rafael da Menfin aqui. E eu acho que... na edição, tá? E eu acho que seria isso que eu tenho para deixar para vocês hoje. Não tinha mais espuma aí? Tinha. Só para quebrar o protocolo também, diretor, vou passar a bola pro Marcelo de novo, que ele vai complementar uma coisa importante aí. Só para complementar mesmo, mas antes disso, parabenizar aqui o Rafael, o Leandro, o Bruno aqui da Menfin, porque a gente entrou no mesmo mês, né? A gente entrou junto, a gente está compartilhando a mesma sala, e o crescimento que eles tiveram de abril até agora, nossa, foi fantástico, estrondoso, porque eles estavam com uma ideia ali, mudaram com o carro andando, né? Participou do pit training aquele dia junto com a gente só levou porrada, a gente estava treinando para o Darwin Day, que era para apresentar o nosso pitch para investidores lá em São Paulo, e daí a gente não veio levar porrada sozinho, né? A gente trouxe o Icorreu de Cascavel também para apanhar, né? Até o Icorreu inventou uma gripe de última hora lá, mas a gente não acreditou não. Mas enfim, foi muito bacana, eles estão de parabéns aí pelo esse crescimento, né? E outro, ó, não sei se vocês repararam, né? Agora que eu estava observando, ficou um japonês na ponta lá e um japonês aqui, né? Então ficou equilibrado, né? E legal. E outra coisa, ó, a Menfin tem um japonês, a Embradev tem um japonês, a MyPharma, que é outra incubada, tá trazendo um japonês pro time. A Customer tem japonês? Fica essa pergunta no ar. E você que é japonês, que não tá no curso de desenvolvimento de sistemas, por favor, nos procure, né? Pessoal, muito obrigado por terem dessa participação, foi melhor que a gente tinha imaginado, né? E como sempre, eu vou passar lá, todas as vezes que eu estiver aqui, passar lá tomar um café, porque de verdade eu me inspiro muito em vocês trabalhando, eu gosto muito de ver vocês trabalhando e colaborando,
porque isso ajuda a gente a trazer para o curso essa realidade que para nós na academia é tão importante, cara. É tão importante. E fica o convite para vocês, já falei isso pessoalmente, quiserem colaborar no curso, esse conteúdo eu consigo dar aula, eu consigo pegar ou mentorar nossos alunos, ajudar, eu fico muito feliz de vocês participarem e estão abertos a sugerir qualquer coisa. O curso e a parceria, esse convênio, ele é uma parceria em constante crescimento, transformação e construção. Então a gente está consertando o avião enquanto ele está voando, cara. E ele não pode cair. E vocês fazem isso também nas empresas, então é muito importante que a gente aprenda com vocês. Muitas vezes eu vejo que o nosso curso eles parece muito com uma startup. Ele aposta na incerteza, ele se dedica e faz o possível e vai continuamente consertando à medida que vai caminhando. Então, agradeço muito vocês por possibilitar para nós essa experiência. Beleza? Acho que mais uma etapa do nosso Pocket, né? Uma coisa que no projeto Biopark, né? Nesse Pocket a ideia é a gente justamente trazer várias experiências, várias perspectivas, né? Então aqui a gente tem uma perspectiva do ponto de vista docente sobre a programação, a gente tem uma perspectiva sobre alguém que trabalha com isso na rotina do dia a dia e de alguém que enxergou a possibilidade e criou seu próprio networking e fez a coisa acontecer. E a gente esquece que não importa, é a gente que faz as coisas, não pode terceirizar para ninguém. Nós é que criamos oportunidades. Então, a oportunidade está ali, ninguém vai te mostrar ela, você tem que enxergar. Então, aqui tem todo um apanhado de tudo isso, né? E com a minha enorme felicidade, o professor Humberto Ferro, que está aqui, um dos nossos professores do curso, o professor Humberto, que veio para o Campus Assis, né, que a gente fez um trabalho de convencimento dele muito grande e como a maior parte das nossas promessas, a gente fez uma promessa que não tinha como cumprir na época, mas que depois que prometemos não acho possível para cumprir, que é fazer com que a experiência dele docente no interior do Paraná fosse incrível, né? E o professor Humberto sempre tem uma abordagem diferente, ele é uma pessoa, eu diria assim, o old school reinventado. E é muito legal ver o entusiasmo para trabalhar, Roberto. Eu, como seu colega de trabalho, tenho muito orgulho de ver como você trabalha. É muito bacana isso. E você trabalha com uma parte em que as pessoas ainda estão compreendendo o que é a programação e a algoritmo. Parece que é tudo muito complicado, mas você tem uma visão diferente sobre isso. Eu queria que você compartilhasse com a gente essa sua visão de programar divertido, né? Bom, eu acho que realmente a cadeira de algoritmos é muito impactante no curso e eu digo sem modéstia nenhuma que eu acho que é um dos pilares desse curso de desenvolvimento de sistemas e outros cursos também que são semelhantes dependem muito da cadeira de algoritmos. A nossa amiga ali estava dizendo que ela tem certeza que aquele profissional de informática que for minimamente dedicado vai encontrar emprego em algum lugar, tem alta empregabilidade. Todos nós que somos profissionais de informática, acho que nós temos esse privilégio de podermos achar um trabalho em algum lugar. Sempre tem algum lugar que precisa de um bom profissional de informática. Talvez não seja exatamente aquele emprego que a gente queria, talvez não seja o lugar que a gente queria, mas sempre nós temos possibilidade de achar um lugar para nós trabalharmos, para desenvolvermos as nossas habilidades. Em geral, a maior parte das pessoas que se dedicam à informática trabalham com desenvolvimento. Claro, a informática não é só desenvolvimento, nós importamos inclusive profissionais de outras áreas que trabalham com a especificação de sistemas. Nós importamos profissionais da administração, da contabilidade, de várias outras áreas, mas eu acho que o grande filão é o desenvolvimento. E para construir um bom desenvolvedor, o primeiro passo é algoritmos. Sucede! Que algoritmos é uma cadeira, uma disciplina que ela causa uma má impressão nos alunos, porque parece um negócio incrivelmente difícil. E na verdade não é assim. Uma vez eu li que os testes de QI, eles dão resultados artificialmente altos para aqueles profissionais que lidam com números e com informática. Eu me lembro de ter compartilhado isso com os meus alunos. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Porque a pessoa que aprende a trabalhar com números, que aprende a trabalhar com lógica, como é o caso do profissional de informática que trabalha com desenvolvimento,
ela se desenvolve num grau tal, ela desenvolve habilidades tais, que ela aparenta ser mais inteligente. Mas isso não é necessariamente verdade. É uma pessoa que está treinada para resolver problemas. E isso é detectado pelos testes de inteligência. Eu não sei se é muito fácil entender aqui, mas o fato é que nós somos treinados para resolver problemas. Para que a gente resolva problemas, nós precisamos pensar de uma maneira estruturada, diferente. E esse é o desafio de quem ensina algoritmos. Ensinar as pessoas a pensar de uma forma diferente. A primeira coisa, inclusive tive a oportunidade de falar isso na primeira aula de algoritmos na semana passada, é identificar um problema. A partir do momento que a gente sabe qual é o problema que a gente está tentando resolver, tudo fica mais fácil. Porque, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas não sabe qual o problema que devem resolver. Então, identificar o problema e depois dividi-lo em partes. É nisso que se trata, basicamente, o estudo de algoritmos. Se a gente tentar pensar nisso, aplicar nisso de uma forma lúdica, e sim, isso é possível, a nossa atividade do dia a dia ela se torna mais amena. Eu quero dizer, nós temos vários profissionais que desenvolvem diversos tipos de atividades que são importantes, mas o profissional de informática ele tem a oportunidade de se divertir no seu trabalho, dependendo da forma como a gente trabalha, porque nós resolvemos problemas, é isso que nós fazemos, e cada dia é um desafio diferente, um dia é diferente do outro, é quase como um artista. Porque uma pessoa que trabalha com pintura, com poesia, com escultura, ela está sempre querendo coisas novas. Isso é uma coisa que a gente sempre associa à arte, né? Criar coisas novas. Mas quem trabalha com informática, quem trabalha com desenvolvimento, está sempre querendo coisas novas, está sempre resolvendo um problema novo. É claro que todos nós teremos nossos dias bons e nossos dias ruins, um bom dia de trabalho e um mau dia de trabalho. Mas, no geral, eu acho que é uma profissão que se destaca bastante porque nós temos a oportunidade de fazer coisas diferentes. Em particular, isso é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais em engenharia de software, essa questão de comunicação entre as pessoas que vão usar o sistema e as pessoas que estão desenvolvendo o sistema. Hoje em dia, utilizando as metodologias ágeis, o profissional de informática tem a oportunidade de conversar diretamente com o usuário final e criar cada uma das funcionalidades do sistema de cabo a rabo. Diferente de uma abordagem mais antiga, que se fazia antigamente, um processo que se chama análise estruturada, onde a pessoa conversava no primeiro momento com o usuário, se afastava durante 6 meses trabalhando sozinho, para daí, enfim, entregar o problema. Hoje em dia se trabalha de uma forma bem mais dinâmica. Eu converso com o meu usuário, eu tento entender o problema dele e desenvolvo uma única funcionalidade do começo ao fim. Eu trabalho com back-end, no front-end, trabalho com banco de dados, trabalho com prototipação de interface e entrego uma única funcionalidade. Isso oferece uma oportunidade de integração com todas as pessoas que estão envolvidas, que estão interessadas no desenvolvimento daquele sistema, os stakeholders do sistema. Se a gente prestar atenção nas oportunidades até sociais, eu diria, nas oportunidades de aprendizado, isso se torna bastante divertido. Tu estás fazendo um problema, estás exercendo uma profissão onde tu estás ajudando as pessoas a se desenvolverem. Porque quem cria um sistema para uma empresa que tem uma necessidade específica e precisa de uma solução efetiva. O desenvolvedor, ele vai entender essas necessidades, ele vai descrever isso de maneira mais ou menos formal e vai criar um programa que atende essas necessidades. Isso é uma coisa única. Eu diria que é algo que traz uma oportunidade de crescimento verdadeiramente única. Então eu acho que se o profissional ele parar para prestar atenção que ele está fazendo algo diferente cada dia, vai ser um dia diferente do outro, que ele está resolvendo os problemas das pessoas, eu acho que isso tem uma perspectiva totalmente nova. O profissional se sente útil, ele vê o seu trabalho sendo utilizado, vê as pessoas explorando aquilo que ele criou. Eu acho que isso muda completamente a perspectiva da pessoa. Acho que isso torna o trabalho mais ameno. E é isso que eu acho fantástico com quem trabalha de informática. Perfeito, bacana. Muito legal ter essa tua visão da coisa. E diante de tudo isso, né, eu acho que bem essa é quando você enxerga que o teu trabalho não está sendo utilizado pela pessoa para ajudando a que as pessoas melhorem o seu dia a dia, é diferente. É como um cozinheiro que faz uma comida e as pessoas comendo com aquele saboreando a comida que você fez. Eu acho que os termos gastronômicos seriam
equivalente a você construir algo desse tipo, né, professor? Bela metáfora, usaria ela. Então, passando por uma experiência prática nisso tudo, né, nós temos aqui o Eduardo Altos, que é nosso aluno da primeira turma, né, e que aplica isso no dia a dia, né? Vivencia essa dor ou esse prazer todos os dias, né? E aí, qual que é a tua visão sobre justamente esse dia a dia de um profissional de TI no mercado de trabalho? Bom, o que eu venho para comentar é basicamente assim, eu tenho 30 anos de idade, trabalho há pelo menos 15 anos com o ramo de TI e passei por várias empresas e peguei um padrão assim, que toda empresa, o TI é o último setor que eles vão investir. Tipo assim, tá funcionando? Nem mexe. E daí coloca alguém na obra, tem que saber mexer com impressora, mexer com computador, fazer BI, fazer não sei o que, instalar o cabo, colocar a lâmpada, tudo. E esse processo maçante, de certa forma, que você, tipo, TI, tem que ter uma coisa centralizada, o escopo do TI tem que ir, né? Você desenvolver soluções para a empresa, é por isso que a empresa paga o funcionário para resolver problemas. E eu estava vendo que isso estava bem desgastante nessas empresas. E a última que eu estava trabalhando, não vou citar nomes, eu vi que eu já estava nesse ciclo novamente, e que eu entro querendo inovar, mas aí o setor do TI é congelado, é engessado, é uma coisa que você não pode dar muita ideia, porque é assim que é. E se você tem hub, vai usar hub, não vai usar roteador, vai usar o que tem. E faz milagre isso daí. Porque o chefe não quer dar dinheiro para liberar mais. E daí eu fiz uma entrevista na Insight Systems, e daí eu fiz outra entrevista, eu fiz duas. Daí ele virou e falou, volta aqui que eu acho que fez errado. Não, beleza, vamos falar certo agora. Eficiente, pontual, certo. Eu decorei o texto. E por incrível que pareça, eu consegui entrar naquela empresa e eu vi assim, é outra ideologia, é outra pegada. As pessoas que estão lá, todo mundo se ajuda, todo mundo está feliz o tempo todo, não tem aqueles nichos assim, de pessoas que ficam reclamando, mas isso aqui está muito ruim, assim. Não, a pessoa tem um problema, fala com tal pessoa, vai lá, conversa, todo mundo se acerta. E cada um faz o seu, tipo assim, eu não preciso saber de tudo da infra, tem o Miorança aqui, tem o Esperoto que eu converso muito, enfim, quando você modulariza, coloca cada um na sua função, você otimiza toda a sua equipe, e você colocar essa equipe num alto astral acima do padrão, você tem sempre um feedback muito melhor de quem está recebendo o serviço de você, porque a pessoa do outro lado, ela está sentindo essa energia, ela está sentindo essa dedicação que as pessoas têm na empresa. Para fechar essa fala aqui, ficou bem extensa, além do profissional com o pessoal de vocês, e foquem em fazer o que gosta. Tem que fazer o que gosta. Eu concordo contigo, cara. Eu acho que se eu trabalhasse numa coisa que eu não visse sentido, eu enlouqueceria. Eu não faço nada que eu não acredito, sabe? Eu acordo segunda-feira feliz porque eu tenho que trabalhar. Nossa, que feliz. Eu acordo segunda-feira tá, não é com essa cara, eu sei que isso não é normal. Mas é verdade, eu concordo contigo nisso. E a gente trabalha porque faz parte do quem nós somos, né? É a nossa função. Quando a gente vê a tradução do inglês, o que trabalho com função é diferente, work e job, né? Qual que o nosso trabalho, qual que é a sua função? O que você faz que te deixa feliz, né? E aí no final você tem dinheiro por isso, né? Não é objetivo fim, é objetivo meio, muitas vezes. E tudo isso está de acordo com oportunidades, cara. As oportunidades estão aí para quem quiser. Assim, a vida não me deu oportunidades, ela te deu sim, você que não viu. A culpa é sempre nossa. Eu estava comentando com o professor Humberto vindo para cá que quando eu me dei conta de que eu era 100% responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso, isso mudou minha vida. Porque me trouxe um alívio. Você depende de mim? Não, só depende de mim, deixa eu falar. Parei, cara. A responsabilidade é minha. Assusta? Sim, a responsabilidade é minha. Legal, porque só depende de mim, não depende mais de ninguém. E aí, nesse ponto, eu gostaria de destacar o Jonas, cara. O Jonas, eu conheci ele quando a gente estava
a formar a segunda turma, né? Foi lá no Campos Assis, conversou comigo e tal, e eu de cara falei bem assim, a pessoa que tem iniciativa, na minha cabeça é o seguinte, pode ser que tenha resultados rápidos, né? E aí eu vejo que queimou largada, né? O cara mal entrou no curso e já fez o próprio network, então fez a coisa acontecer. E é com esse exemplo, João, que eu quero passar a bola para você contar justamente qual é a tua pegada, o que você fez aí, né? Bom, eu sou o Jonas. Muito do que foi dito aqui tem relação com a minha vida também. O Eduardo falou, quem não sabe o que é da vida, eu também tenho 35 anos, também não sei exatamente qual era da vida ainda. Tive 3 empregos na vida, agora está sendo o 4º. E eu também não trabalho por dinheiro, tanto que quando me fazem entrevista de emprego, acho que eu fiz uma na vida até hoje, 2, me perguntaram o que eu esperava de uma empresa, e a minha resposta, a primeira resposta que me veio à cabeça é uma boa equipe para se trabalhar. Uma equipe que seja responsável, que seja educada, compartilhe de conhecimento, de geração de ideias e tudo mais. Porque a gente trabalhar num local onde não tenha pessoas que a gente respeite ou admire, eu acho que não faz sentido. Então, eu trabalhava numa empresa há 10 anos e cansei e resolvi mudar de vida, zerei a vida, voltei para casa dos pais para poder ficar mais perto deles também. E soube do curso, eu já tinha o pezinho na área de TI, e TI mais IFPR mais Biopark. É difícil não querer estar junto, né, desse projeto. E eu vim para falar de networking, não só trabalho especificamente, mas social também. E o networking que eu vejo que é o mais rico, o mais produtivo, de fato é a gente estar inserido num contexto. E o contexto do projeto IFPR Biopark, em que a gente está inserido nesse momento, eu acho que quando a gente entra num círculo desse, o que vem depois é consequência e lucro também. Então, quando eu cruzei com o Renato, tive contato com ele, a maneira como ele conduz as pessoas, os projetos, os trabalhos, me fez admirá-lo, né, logo de cara. Então, me faz querer ser assim também. O Olavo, principalmente, também, né, que já veio logo na sequência. Então, para falar de networking, já começamos por aí. Eu fazendo a prova para poder entrar no curso, consegui entrar no curso. Conheci pessoas muito bacanas até agora, da primeira turma, a minha turma especificamente, que, nossa, só tem gente bacana também, pessoal que faz o que tem que ser feito, troca ideias, né? Isso é muito bacana, eu me sinto como se estivesse num trabalho, né? Então, pessoas trocando ideias, se ajudando o tempo todo. E eu estava desempregado, e justamente por um ato de proatividade e querer ajudar alguém dentro da sala de aula foi que eu consegui um emprego, né? Porque eu vi uma aluna com dificuldade numa configuração no computador, eu vi isso de longe, na tela dela o erro, eu sabia do que se tratava, e mandei a minha mensagem inbox dizendo como resolver o problema, ela resolveu, agradeceu, e dias depois me convidou para trabalhar com ela, justamente porque ela precisava de pessoas que colaborassem com o trabalho, que fossem proativas e que também tivesse o pé na área de tecnologia, que é o intuito do trabalho nesse momento, do projeto em questão. E eu iniciei os trabalhos na semana passada, tá bacana, tô aprendendo bastante coisa nova, coisa que eu não sabia, já tinha ouvido falar, já tinha visto assim, mas nunca atuei na prática, né? Que são rotinas contábeis, fiscais, enfim. Mas a minha função não vai ser exatamente trabalhar com isso, e sim auxiliar na parte de integração de sistemas, ou seja, eu vou ter que aprender muita coisa, trabalhar bastante, e é assim que é, né? É assim que é. Mas em networking, assim, falando genericamente, globalmente, o que a gente está vivendo aqui realmente não tem preço. E quem tiver a oportunidade de fazer parte de um projeto como este, ou quiser entrar nesse projeto, não pense 2 vezes não. Aqui é o lugar mesmo. E os professores, inclusive, né? Esqueci de citar os professores, conheci o Humberto agora, pessoalmente nas aulas, né? Cada professor que vem é fantástico, assim, sabe? A didática, a maneira como transmite conhecimento pra gente, a segurança que nos passa, a tranquilidade que nos passa, porque muita gente não tem
nunca teve contato com isso. Eu já tive, né, felizmente, mas muita gente está começando do zero, né, especificamente, falando em conhecimentos de tecnologia e desenvolvimento de software. Mas os professores conduzem as aulas de um jeito que nos faz não ter muito medo, né? Que a gente sabe que vai aprender, mas é um processo gradativo, degrau a degrau. Então isso é bem tranquilo. Uma coisa que o Jonas falou que é interessante foi o fato de a gente estar num ambiente que é propício para desenvolver o trabalho na hora de desenvolvimento de sistemas. Uma coisa que o Eduardo falou, falaste que tivesse uma experiência pouco gratificante no emprego. Essa empresa era de informática? Aí é que está. É assim, não era atividade fim. Isso me chamou a atenção e, aliás, deixa eu dizer, um bom depoimento da forma como tu expressou. Acho que foi bastante enriquecedor, mas experiências negativas, como a que o Eduardo narrou, normalmente acontecem em empresas que não são de informática. E aproveitando, né, o que o Jonas falou, a gente aqui está unindo as empresas cujo fim é a informática, estão junto com a gente, né? Então a probabilidade de dar errado para vocês é pequena. É só isso que eu queria falar. Obrigado. Bom, galera, vamos continuar então. Eu queria agradecer muito a presença aí, né, do Luiz Esperotto e do Gabriel, né, da Inside Sistemas, né? A Inside que está vindo agora para o ecossistema Biopark, né? Já tive a oportunidade de conhecer a Inside lá, conversei com todos os gerentes, né? Tomei um chimarrão lá com o pessoal. E é muito bacana ver que cada vez mais empresas estão chegando aqui no Biopark, né? Enquanto instituição de ensino, é mais uma oportunidade que nós temos para aprender com essas instituições, né? Então eu gostaria aqui de passar para o Luiz, que vai falar sobre... Qual é o tema mesmo, Luiz? Docker. Vai falar sobre Docker, né? E depois a gente corrige isso na edição, né? O Brasil vai ter um trabalho enorme para fazer isso, né? Mas aí... minha função é errar as falas, a tua função é consertar depois, né? Então, Luiz Esperotto, né, da Inside. Bom, como já me apresentaram, sou Luiz Esperotto, trabalho na Inside Sistemas. Atualmente eu estou como especialista em infraestrutura. Posso dizer com toda certeza que não sei o que esse cargo significa, porque, assim, ser especialista para mim é algo bem focado em uma tecnologia ou algum assunto em específico. E na parte que eu faço, o gerenciamento, né, da infraestrutura, a parte interna da empresa, entrega de serviços, não tem exatamente como ser especialista. Mas essa questão de Docker, então, que eu venho falar, é uma das questões que eu tenho mais afinidade e que eu uso diariamente. Então, é o que eu posso falar, assim, que eu tenho mais uma especialização. A parte do Docker, ela foi bastante disseminada a partir de 2015, se não me engano. Mas, assim, entrou na graça da galera em 2016, 2017, e ainda nesses anos era pouquíssimas pessoas que falavam do assunto. A questão do Docker, então, ele vem para atender uma demanda de entrega de aplicações. Então, o Docker em si, ele não roda containers, ele é uma API que vai fazer esse trabalho para haver a execução das aplicações dentro de containers. A questão de container, ela é um assunto já antigo. Quem já teve oportunidade de trabalhar teve desde 2005, acho. Só que desde o início essa implementação era bem grosseira, era como qualquer outro serviço, era bem trabalhoso para você subir. Você tinha que subir toda a parte de rede, você tinha que subir a sua aplicação, montar os seus volumes para gravar arquivo e cuidar de toda essa parte. Então o Docker ele veio numa abstração do LXC, que foi o padrão de containers, e ele veio para fazer graça com todas essas questões de você ter que subir uma rede, você ter que preparar todo o ambiente para colocar sua aplicação. Então ele veio automatizar toda essa parte que você teria o trabalho de gerenciar para fazer num estalar de dedos, vamos dizer assim.
acho que a maioria das pessoas já deve conhecer virtualização. Tem bastante pessoas que comparam container à máquina virtual. É um modo de se comparar, só que se você for ver as duas tecnologias exatamente, elas são totalmente diferentes. Acho que, como a maioria é profissional de TI, todo mundo já acessou um FTP, alguma coisa assim, contratou um serviço no local web da vida. Então, a parte de container, ela veio basicamente como essa tecnologia, né? Ela é, vamos dizer, basicamente como uma cadeia, um enjaulamento, vamos dizer assim. Então, você tem, no caso, você não precisa subir todo um outro sistema operacional, falar para aquele sistema operacional que você está emulando uma camada de hardware e para daí você subir sua aplicação. Então, você faz uma separação, você diz, você tem acesso a essa parte dos seus recursos e é isso que você pode consumir. E a parte do Docker, ele veio praticamente como um padrão de mercado nos últimos tempos, pela facilidade do deploy, de você gerenciar todos os seus serviços, de entregar a sua aplicação e principalmente para aquela questão de parar com na minha máquina funciona. Então, cara, é aquela coisa de profissional de TI, se tua máquina funciona, então você pega sua máquina e coloca no lugar de servidor. E com Docker a gente não tem isso, então a gente tem não seria scripts, a gente tem a receita do bolo e se a receita do bolo funciona no seu computador, a receita do bolo funciona no seu servidor. Então a questão do Docker, ela veio para satisfazer essa questão de entrega de aplicações. E, bom, caiu na graça da galera, acabou entrando em desenvolvimento, hoje a gente consegue fazer todo o setup do ambiente de desenvolvimento dentro do Docker, entregar aplicação, escalabilidade, tem ferramentas de orquestração e tudo que é necessário atualmente para fazer dela uma plataforma madura para você conseguir entregar a aplicação. Acho que minha parte seria isso. Se alguém tiver alguma pergunta. Essa é uma coisa interessante porque a gente sempre ouve, não, na minha máquina funciona, né? Exatamente. Ou seja, só na sua, né? Só no seu universo que funciona e tem que reproduzir em qualquer lugar, né? Isso. Eu vi assim, eu vi essa questão evoluir porque a gente começou, o TI em si, né? Ele começou com ferramentas de gerenciamento. Então, antes dessa levada de container e de tudo que o Docker trouxe, a gente tem ainda, né? Até dentro de containers é utilizado ferramenta de configuração. A gente tem Ansible, tem Chef, Puppet, são inúmeras ferramentas que vieram para fazer esse esquema de receita. Então você tem uma receita para montar o seu ambiente. Então a partir daquela receita você, vamos dizer assim, monta a sua estação de trabalho e desenvolve. Se ali está tudo funcionando, você vai entregar para o cliente, é a mesma receita, então está tudo funcionando também. E container é só essa facilidade, essa portabilidade, de você não ficar exatamente preso a um sistema operacional ou o que a gente fala muito hoje em dia, cloud, né? A gente não fica preso na cloud, numa hospedagem. A gente consegue mover essas aplicações de um lado para o outro sem ter que trabalhar tanto essa questão de configuração. Bom, e Gabriel, e na área que você atua, qual é a experiência que você tem para compartilhar com a gente? Bom, eu também trabalho na Inside, eu sou analista de infraestrutura externa, que a gente chama, então a gente dá um apoio muito mais técnico na área de suporte, tanto interno quanto externo. E eu também gosto muito da parte de segurança da informação, que era a proposta, que é uma ferramenta que é conhecido como Shodan, né? O Shodan, eu utilizo ele diariamente para você ter conhecimento sobre outras coisas, digamos assim, um ganho de informação. Então, atualmente muito se fala em segurança da informação, né, proteção de dados, GDPR, LDPG, e você precisa ter esse tipo de preocupação. Segurança da informação é basicamente, eu tenho uma informação que eu considero essencial para mim, eu vou manter ela de uma forma segura. Então eu tenho um backup de banco de dados, eu tenho serviços que rodam uma aplicação web, mas ela tem que ser de uma forma segura também, para não expor dados e tudo mais. E com essa ferramenta que é o Shodan,
Ele foi desenvolvido ali em 2009 por um inglês e ele é um crawler da internet. Então é assim, ele vai buscar todos faixas de IPs, endereços de servidores, câmeras IP, roteadores, serviços de escada, que são alguns controladores industriais, bancos de dados, e vai indexar. Então ele é muito comparado com o Google, né? No Google você tem o crawler dele que vai buscar as informações e vai indexar essas informações, mas de páginas web. E com o Shodan não, ele busca o IP, vai validar que portas estão rodando e tudo mais, e vai trazer o banner do serviço que está rodando, né? Então, por exemplo, eu tenho um FTP lá, ele vai me dar a versão do FTP, o que está rodando nele, o que não está. E é muito interessante porque atualmente com essas leis de proteção de dados e tudo mais, a gente consegue buscar bancos de dados abertos. Então é muito fácil você achar um banco de dados aberto na internet atualmente com ele. Você encontra serviços industriais. Então eu já encontrei alguns controladores de empresas que têm um acesso remoto. Então ele estava disponível, você pode enviar ou receber comandos. Então isso acaba se tornando algo bem perigoso, né? Tem alguns cases também onde foram acessados sistemas vitais. Teve um na Polônia, se eu não me engano, em 2012, onde encontraram um sistema aberto que era o controle lá de saneamento. Então, digamos assim, a Sanepar da região lá, você tinha um controle de filtro de água, o nível de cloro da água, abertura de bomba, ativação de bombas. Então, tudo isso você tinha um controle, acesso com um login padrão lá, um admin, e você conseguia fazer esse tipo de controle, né? Ela é uma ferramenta aberta, você consegue usar, ela é totalmente web, e você tem algumas APIs que você consegue integrar. Então, com um código em Python, por exemplo, muito simples, você consegue buscar serviços específicos e fazer a exploração desses serviços, né? É interessante, às vezes, você acessar ali e buscar o IP da tua máquina, da tua rede, no caso, buscar algum outro tipo de informação para ver o que a internet tem sobre você também, né? No caso, ele busca os IPs externos, então você busca ali, você vai ter que serviço que tem rodando, o que tem aberto, o que não tem, né? E ele é muito utilizado também no nível empresarial. Então tem alguns planos onde você consegue saber quais máquinas estão utilizando o meu software. Então você tem todo esse tipo de controle e informação, né? Uma ferramenta bem interessante. Para os alunos que queiram, que se interessam nessa parte, como é que é o primeiro passo para eles aprenderem isso? A ferramenta ela é muito simples. Então, para você acessar é shodan.io. Ele é gratuito até um certo ponto, tem alguns recursos que são pagos. E você tem que fazer uma conta para ter um nível maior de busca, no caso, né? Mas você faz uma conta lá simples, sem nenhum tipo, só com um login e senha, bem tranquilo. E você tem alguns níveis maiores de pesquisa, algumas outras informações. Lá você encontra painéis solares expostos, onde você tem o controle da rotação do painel solar. Às vezes o pessoal tem o costume de instalar essas câmeras IPs. Então lá você encontra também, se você não definir um login diferente, você pega lá admin branco, admin, e você consegue acessar, né? Então qualquer um que tiver interesse, acessa lá shodan.io e começa a buscar, assim, é bem interessante isso. Opa. Gostaria de agradecer o pessoal da Inside pelo tempo disponibilizado aqui para nós, né? E num sábado de chuva, que poderia estar em casa, dormindo, tranquilo, né? Certamente a gente está pensando nisso agora que eu falei, né? Mas gostaria de agradecer bastante pela presença de vocês e fica aberto para que vocês venham conhecer a proposta do nosso curso, né? Também ficam convidados a colaborarem quando quiser, porque a gente tem uma proposta de que as pessoas que queiram contribuir com o curso, elas podem, né, disponibilizar um tempo e vir aqui contribuir, compartilhar a sua experiência. E a gente também, o que puder contribuir com vocês, em alguma maneira, a gente está à disposição. Bom, chegamos ao final dessa edição do Sabademics, agora com a última parte. Nós temos aí o Final Speaks. Afinal de contas, depois de uma tarde super proveitosa como nós estamos tendo aqui no IFPR Biopark, nós também precisamos efetivamente lubrificar a garganta, né? Inclusive porque as ideias elas já estão todas arejadas. Nós
imputamos aqui dentro muitas coisas hoje à tarde, outras tantas nós estamos fazendo esse movimento aqui circular e acredito que é uma ótima oportunidade para a gente trocar ideias. Então, nesse momento, a gente vai fazer alguns comunicados sobre eventos que vão acontecer. Lembro você, caríssimo ouvinte, que nos escuta através do nosso podcast, assim como também está nos visualizando através das várias mídias sociais, que nós estamos com um projeto aí de ir da NASA. Então, fique atento que nós possivelmente vamos à NASA, mas não com aquele ônibus espacial. Eles não vão vir buscar a gente aqui. Não se preocupe, nós iremos aí com alguma companhia aérea, assim espero, porque de Fusca demora mais. Mas chega também, né? E efetivamente, agora brincadeiras à parte, nós estamos planejando inclusive algumas visitas técnicas. Nós já tivemos a visita aí à Maxicom, que foi muito proveitosa. O nosso grande professor Walter, ele nos recebeu lá, né, Olavo, assim como o Renato. E nós temos mais visitas técnicas aí para serem feitas ainda. E, inclusive, nós já estamos providenciando também uma visita à Universidade Nacional de Canindeyú, no Paraguai, que inclusive os nossos vizinhos aqui, eles também estão com um trabalho muito interessante de divulgação sobre os cursos que eles têm por lá, e a gente quer fazer uma visita. Vamos lá, vamos passar a palavra aqui para o Renato, ele que vai falar aí sobre um evento aqui nosso regional do Instituto Federal. Lembrando que o Instituto Federal é uma universidade pública, gratuita e de qualidade e aberto para todo mundo. Então, sintam-se à vontade para estarem conosco, convidem as pessoas, participem, divulguem. As nossas portas estão sempre abertas e vocês são todos bem-vindos, até porque fiquem atentos, hein? Daqui uns dias nós vamos ter aí possivelmente a seleção do vestibular, então vocês também podem estar conosco para estudar com a gente e a gente quer que isso ocorra. Bom, enquanto a NASA a gente não vai até a NASA, nós vamos trazer um pedacinho da NASA para cá. A NASA tem um evento global que é o maior hackathon do mundo, que chama NASA Space Apps Challenge, que todo ano ela realiza em várias cidades do mundo, e uma das nossas cidades da região que recebe esse evento é Foz do Iguaçu. O IFPR teve uma grande participação ano passado lá em Foz, no campus da Uniamérica, e o nosso resultado, a empolgação dos estudantes do IFPR chamou a atenção dos organizadores que gostariam, naquele momento, transmitir ou levar esse evento também para os campos do IFPR. E o primeiro campo do IFPR escolhido para receber esse evento do NASA Space Challenge foi o campus de Chateaubriand. Então, entre os dias 18 a 20 de outubro, esse hackathon vai acontecer. Então, se você estiver perto desse Chateaubriand, participe do nosso hackathon. Não é necessário ser nosso estudante, a ideia é justamente integrar várias pessoas de várias áreas de formação, e o evento vai ser no campus. Se você tem uma habilidade, não importa qual seja, a NASA ela quer explorar todas as possibilidades de vários eventos globais. A gente não sabe qual vai ser o tema desse ano porque é um tema surpresa, justamente para não escolher um único público. Eles querem que todos participem. E você que é bom na área de programação e desenvolvimento, certamente vai ter algo para você contribuir. Então, não perca essa oportunidade de trabalhar, de participar desse evento e ter um gostinho de trabalhar com essa perspectiva que a NASA tem sobre como enxergar o mundo através da ótica da tecnologia. Beleza? Então, eu vou falar também um pouco sobre eventos do IFPR rapidamente, mas vou fazer um complemento só, Renato, que acho que é importante para todo mundo, mas principalmente para os nossos estudantes aqui, que o evento se refere não só a tarefas de programação, tá? Então o pessoal que está começando agora com programação, com certeza vai ser muito bem-vindo com as suas ideias, porque houve anos, por exemplo, que as soluções criadas foram jogos de tabuleiro, foram vídeos, filmagens, tá? Então a criatividade, né, é o grande lance e, lógico, né, software também. Mas então a gente pode fazer equipes aqui, né, das turmas do Bioparque para participar em Assis com a nossa criatividade. E logo na sequência, né, depois da semana do NASA Space Challenge, a gente vai ter o nosso evento de iniciação científica no campus Assis, que é a 5ª FEPIAC, tá? Que é a Feira de Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão do campus Assis. Tá? Os trabalhos começam a ser enviados dia 16 de setembro, vocês vão receber o link. Esse convite é extensível a toda a comunidade, tá? Não são só estudantes de FPR que podem apresentar trabalhos. E, de novo, é iniciação científica. Então, mesmo ideias que vocês tenham, né, podem dar origem a resumos, vocês vão lá apresentar para trocar ideia, compartilhar conhecimento com o pessoal. De repente,
melhorar a ideia de vocês para, né, continuar desenvolvendo os projetos, tá? Então, fica o convite para toda a comunidade estar com a gente lá, dia 24 de outubro é a data da feira, mas 16 de setembro começam, né, as emissões dos resumos. E aí, né, fechando o evento, queria, né, em nome, né, dos professores, deixar o agradecimento aí, uma coisa que eu, né, bati bastante desde o início, que era importante, que se confirmou, né, que é uma iniciativa dos estudantes, né, com essa primeira etapa, né, com muitas coisas que poderiam, né, não dar tão certo, né, por conta de coisas que não estavam dentro do planejamento, e foi esse evento que eu acho que foi, né, fantástico, perfeito. Então, os parabéns para todos os estudantes, né, eu acho que dá para nomear o pessoal que estava mais na linha de frente aqui, mas em nome deles, né, parabenizar todos, né, então Murilo, né, o Jonathan e o Bracinho, né, em nome deles eu peço uma salva de palmas para todos os estudantes aí. E vou passar pro dono da festa aqui fazer o fechamento. Beleza, nós agradecemos a participação de todos, eu acho que foi um evento bem legal, acho que já está aprovado, né, Renato e Olavo? Eu acho que a gente aprova, bate o martelo aí nessa possibilidade. É um momento novo, é uma coisa nova, até porque a gente está num ambiente de inovação, não faz sentido a gente pensar numa coisa antiga, né? Vale mais a pena a gente pensar numa coisa nova. Eu acho que isso está bem legal, essa estrutura dos pockets deu certo. Eu particularmente adorei cada um deles, acho que todo mundo que veio para cá trouxe uma pitada de um novo elemento para a gente poder compartilhar uns com os outros. Obrigado mais uma vez, obrigado a vocês que também vão nos ver aí em algum momento, né? Porque a gente eterniza aí as nossas imagens e aquilo que a gente traz para cá. Venham para o Bioparque conhecer, a gente tá aqui sempre na parte da noite, em especial nós que somos os alunos do curso técnico de desenvolvimento de sistemas, mas também tem as empresas incubadas que vocês vão estar vendo esses vídeos aqui também. O Instituto Federal está aberto, fiquem atentos às matrículas dos vestibulares, dos cursos. Possivelmente nós vamos ter aí também seleção para esse curso, né, técnico de desenvolvimento de sistemas. É uma oportunidade única aí para vocês estarem com a gente, né? Saibam que vocês são sempre muito bem-vindos e convidem, participem, divulguem, enfim. Eu acho que parabéns para todos nós aí que estivemos à frente. A comissão organizadora também, assim, deu um up e deu uma energia muito positiva, mas também a recepção de cada um de vocês que vieram aqui prestigiar esse evento, muito bacana. Os professores também que nos abriram a oportunidade para estar aqui falando com a gente, mas acima de tudo também nos deixaram com bastante autonomia para a gente poder fazer o que tinha que ser feito, e acho que daqui para frente agora a gente inaugura uma nova etapa e a gente vai sempre, quando pensar em algum evento acadêmico, com certeza vai ter o Sabademics aí na frente. E claro, agora todo mundo tem um convite aí para ir lá para continuar com outro evento que se chama Prosa Tech. E a gente vai para a cervejaria Fábula, que é aqui na cidade de Toledo também. Inclusive, essa cervejaria é de um desenvolvedor de software. E agora ele vai mostrar uma outra habilidade que ele tem nas horas vagas, que é fazer uma cervejinha boa lá pra gente tomar. Então todo mundo vai pra lá. Inclusive ele é professor do curso, ainda não deu aula pra gente, mas agora está previsto para o segundo semestre. E é isso aí, minha gente. Um abraço e até lá.